Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina Comunicação e Expressão. Então, hoje nós vamos iniciar um pequeno percurso muito importante para a formação de vocês, né? Como pedagogas, como pedagogos, né? Compreender o que é linguagem. Não apenas como conteúdo escolar, mas como aquilo que constitui a própria prática docente. Antes de começarmos, pensem comigo. É possível ensinar sem linguagem? É possível educar sem comunicação? A resposta é simples, né? Não. A linguagem é o próprio meio pelo qual o ensino acontece. Então, nessa aula, né, nós vamos compreender o conceito de linguagem como fenômeno humano e social, diferenciar linguagem, língua e fala, né? Refletir sobre o papel da linguagem na prática pedagógica. Então, o nosso foco não será decorar regras gramaticais, mas entender como a linguagem produz sentidos, relações, né, e aprendizagens. Quando ouvimos a palavra linguagem, geralmente pensamos em palavras, frases, gramática, né, escrita. Mas observe estas situações. Um bebê chora, né, de formas diferentes. Um olhar comunica sem palavras. Um gesto orienta uma ação. Né? O silêncio também comunica. Tudo isso é linguagem. Portanto, linguagem não é apenas falar. Linguagem é a capacidade humana de produzir e compartilhar sentidos. Então, ao longo da história, a linguagem foi entendida de três formas principais. Né? Linguagem como expressão do pensamento. Né? Primeiro pensamos, depois falamos. Né? Então, também, né, o ensino centrado na correção gramatical. Um problema, né? Isso tudo ignora que muitas vezes pensamos enquanto falamos, né, ou escrevemos. Tem também a questão da linguagem como instrumento de comunicação. Linguagem vista, né, como código de transmissão de mensagens. E o foco é na eficiência da comunicação. E qual o problema que pode acontecer, né, nesse caso? Né, reduz a linguagem a algo mecânico. Né? E tem também a linguagem como forma de interação. Né? A concepção que adotamos nessa disciplina aqui. Então, aqui, linguagem é encontro entre sujeitos, construção de sentidos, prática social, né, ação sobre o mundo. Isso muda completamente o papel do professor. Se linguagem é interação, então sala de aula não é lugar de repetir regras, é lugar de produzir sentidos. Ensinar língua é formar sujeitos capazes de participar do mundo. Agora, precisamos diferenciar, né, três conceitos fundamentais. Primeiro, em questão à linguagem. Capacidade humana universal de simbolizar. Né? Todos os seres humanos possuem. Em questão à língua, né? É um sistema social compartilhado, né, por uma comunidade. Por exemplo, português, né, inglês, libras. E a fala, né? Que é o uso concreto que cada pessoa faz da língua. Cada enunciado é único, né? Uma analogia simples. Linguagem, né? Por exemplo, capacidade de tocar música. Língua, né? Por exemplo, é o instrumento, né? Seria o instrumento. E a fala, a execução da música, né? Então, essa é a analogia, né? Temos a linguagem, que é a capacidade de tocar música, a língua, né, que é o instrumento, e a fala, que é a execução da música. Então, essa distinção muda a nossa prática. Quando um aluno diz, nós foi no mercado, né, ele não está sem linguagem, ele está usando uma variedade linguística. E o papel da escola não é apagar, né, saberes, mas ampliar repertórios.
Ensinar língua é desenvolver leitura, ampliar formas de expressão, possibilitar a participação social. Então, a linguagem acontece sempre em diálogo, né? Toda fala responde a alguém, né? Todo texto tem um destinatário. Todo ensino é relação. Por isso, né, nós ensinamos palavras isoladas, ensinamos uso reais da linguagem. Hoje vimos que linguagem é prática social, né? Linguagem é sistema coletivo. Fala é o uso concreto. Ensinar linguagem é formar sujeitos críticos e participativos. Mais do que ensinar regras, né? Educamos para o diálogo. Então, na próxima aula, né, vamos aprofundar essa discussão com base na leitura indicada. Reflitam. Que concepção de linguagem marcou a formação escolar de vocês? E qual concepção vocês querem levar, né, para a prática docente? Muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima aula. Forte e caloroso abraço.